Irmãos, por favor, abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 18 até o versículo 25. 1 Coríntios capítulo 1, 18 a 25. Acompanhe, por favor, a leitura que eu vou fazer. Amados irmãos, nós estamos hoje no Domingo de Ramos, naquilo que é conhecido na tradição do cristianismo como Domingo de Ramos. É o último domingo antes da Páscoa. O domingo em que Jesus Cristo fez a entrada triunfal em Jerusalém. As pessoas com ramos de palmeiras estendiam suas capas para que Jesus, montado no filho de uma jumentinha, entrasse em Jerusalém. E eles entoavam um cântico baseado principalmente no Salmo 118, bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, bendito é o que vem em o nome do Senhor. Hosana significa Deus venha nos salvar. Senhor, venha nos salvar, pois o Senhor é bendito, que vem da parte do Eterno para nossas vidas. E nós vivemos numa era que valoriza o poder, o prestígio e a sabedoria, não diferente daquela época. O povo cantava isso, e não se esqueça que nesse domingo o povo cantava Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Mas na sexta-feira eles gritavam, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. O mesmo povo que cantou Hosana, o mesmo povo que deu o acolhimento ao bendito que vinha em nome do Senhor, foi o povo que também gritou, crucifica-o, 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 trocando-o por Barrabás, um terrível ladrão, um terrível agitador naquele império. Mas o Evangelho confronta a mentalidade de que o mundo só quer valorizar o poder, o prestígio e a sabedoria. Porque eles, de um lado, quando acolheram, eles pensaram, agora vem o rei, agora de fato o Messias, agora nos veremos livres das garras do Império Romano. Quando eles perceberam que isso não ia acontecer, então eles, numa expressão moderna, viraram a casaca. Eles trocaram de lado. Eles começaram a procurar Jesus Cristo, não para exaltá-lo, não para colocá-lo como Senhor sobre suas vidas, mas para pregá-lo em uma cruz. E o Evangelho, ele confronta essa mentalidade de querer sempre o poder, o prestígio e a sabedoria humana. O Evangelho, ele vem com uma mensagem simples, mas profunda. Cristo crucificado. Não somente crucificado, Cristo ressurreto, que será, obviamente, alvo de uma mensagem do próximo domingo, domingo de Páscoa. Mas neste Cristo crucificado, há o poder de Deus para nossas vidas. Para o mundo, essa mensagem parece uma loucura ou fraqueza, mas para aqueles que creem em Jesus Cristo, é o poder de Deus para a nossa salvação. E eu quero ministrar nessa noite exatamente sobre isso, sobre a mensagem de Deus que é loucura para os homens, mas é salvação e poder de Deus para aqueles que creem em Cristo Jesus. A mensagem da cruz, ela é loucura para aqueles que perecem, aqueles que morrem, como disse o apóstolo Paulo no versículo 18. A cruz é símbolo de vergonha, é símbolo de sofrimento, ela é desprezada por aqueles que confiam apenas na razão e na força humana. Como pode Deus morrer numa cruz? O mundo valoriza o mérito, a lógica, a autossuficiência. Eu preciso fazer algo para me achegar a Deus. Eu não consigo compreender como alguém que pecou lá atrás traz consequências terríveis, inclusive de morte para a minha vida, no caso de Adão, o primeiro Adão. Eu não consigo entender por que eu tenho que confiar em alguém que morreu numa cruz para tirar sobre mim a sentença de morte que o pecado produz. Então essa lógica humana, ela fica tentando esquadrinhar os mistérios de Deus de uma maneira que é impossível, porque os pensamentos do Senhor são bem maiores que os nossos pensamentos. Ou então nós buscamos uma autossuficiência, como outro dia eu disse aqui a respeito de um grande influenciador digital, acerca do que ele estava falando de Jesus Cristo. Ele fala assim, você morreu por mim, eu te pedi. Você disse que ia pagar uma dívida para mim. Não precisa. Porque um dia ou outro eu posso pagar as minhas próprias dívidas. É esse sentimento de autossuficiência que está inerente no caráter humano. Está inerente à natureza humana. Aliás, há um pouco de discussão a respeito disso aí, um pouco mais profunda filosoficamente, porque eu sou mais adepto do Stanley Jones, que vai falar que na natureza isso não está inerente. Na verdade, a natureza nossa, antes do pecado, é de completa dependência de Deus. E quando nós temos essa autossuficiência, nós militamos contra essa nossa natureza de dependência de Deus. Por isso que é pecado. Então o pecado não faz parte da natureza, ele é antinatural. É por isso que nós precisamos de redenção. Eu sou mais dessa linha do Stanley Jones. Mas o fato é que isso está na nossa constituição social. Isso está na nossa constituição moral. Isso está nos nossos relacionamentos. A tentativa de nós sermos autossuficientes. Eu não preciso de um Salvador. Alguns, até mesmo na igreja, pensam assim porque acham que fizeram por merecer a salvação. Dá a impressão que quando chegar no céu vai falar assim, ainda bem que o Senhor me recebeu aqui. Já pensou esse céu sem a minha presença? Como se fosse uma altivez, um orgulho, uma arrogância espiritual. Este mundo que valoriza o mérito, a lógica e a autossuficiência
tem na mensagem da cruz uma loucura. Ele não consegue perceber. Porque a cruz, que ensina graça, ensina humilhação, ensina dependência de Deus, não é pelo nosso mérito, mas é a graça de Deus. Efésios capítulo 2 vai dizer que pela graça nós somos salvos. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Para quê? Paulo aponta o objetivo, a finalidade. Por que é graça de Deus? Que não vem de nós, é dom, que é entregue pelo Senhor, para que ninguém se proclame autossuficiente na presença dele, para que ninguém ache que foi por algum mérito próprio, para que ninguém ache que aquilo que ele recebeu foi conquistado por alguma ação dele. E aí ele usa uma ilustração que é muito clara, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e até hoje eu nunca vi nenhum morto, com todo respeito, pedir um cafezinho, reclamar do calor da capela, ou de estar apertado o lugar da sua sepultura. Nunca vi. Morto, está morto. Morto não tem vontade, morto não tem opinião, morto não tem nem sequer decisão. Então é necessário que Deus venha e gere vida. Isso chama a doutrina da regeneração, do novo nascimento. Deus vem e infunde o seu Espírito Santo, trazendo-nos a vida espiritual para o reconhecermos como Senhor e Salvador. E isso é graça. Isso é pela graça de Deus. É somente nós reconhecermos que Jesus Cristo veio em carne e sangue, que morreu na cruz do Calvário, que se entregou em nosso favor e que aplicou isso em nós pelos méritos e pelas virtudes de Cristo Jesus conquistados naquela cruz do Calvário. Isso é graça de Deus para nossas vidas. É humilhação, por quê? Porque nós não conseguimos entender esse grande amor. Amor que foi provado na cruz do Calvário quando nós ainda éramos pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 8. Não conseguimos entender como que a justificação em Cristo Jesus nos tira agora do estado debaixo da ira de Deus e nos coloca num relacionamento de amor eterno com o poderoso. Isso humilha a nossa inteligência. Aliás, Jonas Madureira, um teólogo batista lá de São Paulo, escreveu um livro que eu indico, Inteligência Humilhada, que ele escreveu. Um livro onde ele vai tratar filosoficamente exatamente dessa questão de que quando nós começamos a pensar nas categorias racionais, humanas, não conseguimos entender esse amor de Deus que transborda a própria realidade das coisas para aplicar em nós, pessoas que frequentemente somos inclinados às coisas que desagradam a Deus, que ofendem a santidade de Deus. Mas Ele nos amou e provou esse amor na cruz do Calvário. A dependência completa do Senhor. Como Jesus Cristo em João capítulo 15, vai falar que Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos enxertados. E Ele fala, olha, sem mim vocês nada podem fazer. Não há nada neste mundo que nos leve de mal a pior do que uma vida ausente da dependência de Deus. Quando nós dependemos do Senhor, nós fazemos como as crianças que iam à presença de Jesus e Ele exortando os seus discípulos, em uma época em que criança era um estorvo. Criança não tinha valor algum. Aliás, por isso que nós fomos adotados, e quando nós fomos adotados, a linguagem do Novo Testamento ali, ela está bem próxima de uma coisa que acontecia no Império Romano, que era o dia lústrico, quando crianças eram colocadas em praça pública para serem vendidas, ou então entregues à morte, ou à escravidão, ou à prostituição. E vinham então pessoas e queriam adotar aquelas crianças. Então tinha uma autoridade romana ali, que segundo a lei das 12 tábuas romanas, eles lavravam uma espécie de certidão de nascimento, dizendo que aquela criança estava sendo adotada por aquele pai, que agora constituía a responsabilidade sobre ele, e que ele não poderia devolver jamais. Para ninguém. Não podia rejeitar mais aquela criança. Então, quando nós falamos de adoção pelo Pai, em Cristo Jesus, nós estamos falando o seguinte, eu estou recebendo vocês, eu tirei de uma praça pública onde vocês eram entregues à morte, onde vocês eram entregues à escravidão, e eu resgatei vocês. E agora, por este amor com o qual eu resgatei vocês, eu não consigo mais lançar fora da minha mão. Eu tenho vocês completamente guardados no meu coração. E quando nós olhamos para essa situação, somos completamente dependentes deste amor que nos resgata. Somos completamente dependentes dessa aceitação de Deus em Cristo Jesus para nos tirar daquela escravidão. Não depende de nós, depende de Deus. Portanto, a loucura aqui não é apenas uma incompreensão, mas é uma arrogância que rejeita o senhorio de Cristo, rejeita a dependência de Cristo, que rejeita a graça de Cristo. Em segundo lugar, Deus frustra a sabedoria do mundo. Paulo vai citar Isaías 29
para mostrar que Deus reveste as expectativas humanas. Nós estudamos hoje aqui também, fazendo alusão à escola dominical. Se você tem condições de vir aos domingos, 9 horas da manhã, nós temos uma escola dominical aqui que é muito edificante e certamente abençoa o nosso coração. Na aula de hoje nós vimos um pouco do contexto que Isaías estava profetizando para o reino de Israel e o reino de Judá. Era um contexto em que as pessoas faziam o que era mal para provocar a ira do Senhor. As pessoas, elas estavam em desacordo com a vontade de Deus, mesmo tendo o rei Uzias como um rei bom, até perto do final da sua vida. Depois ele cometeu aquele deslize, pecou contra o Senhor. Depois veio o filho dele, Jotão, que era uma pessoa, um rei, que fez o que era reto diante do Senhor, que andou no caminho reto diante do Senhor. Então era um rei próspero, um rei abençoado, mas diz o texto que o povo continuava a caminhar no caminho mau diante de Deus. E a mensagem do profeta Isaías, depois que ele teve um encontro com o Senhor, de toda a glória, que ele viu assentado num alto e sublime trono, com serafins ao redor, cantando santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Essa visão o purificou, ele confrontou o seu pecado, depois purificou e depois enviou, falou, vai, envia uma mensagem. Que mensagem era essa? Uma mensagem dura, que não deveria restar absolutamente nada daquele pecado, nada daquela rebelião, nada daquela rejeição, para depois, por uma semente santa, o Senhor trazer a salvação. É isso que Paulo cita Isaías aqui neste texto de 1 Coríntios capítulo 1. Ele vai dizer lá em Isaías, por exemplo, a citação dele, que ele fala aqui no versículo 18 para 19, ele fala, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Mas eu quero retomar Isaías 29, que diz assim, visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados por homens. Continuarei a fazer essa obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, eu vou fazer uma obra maravilhosa. Que obra é maravilhosa e prodígio é esse? De maneira que a sabedoria dos seus sábios será destruída e o entendimento dos seus entendidos desaparecerá. Deus frustra a sabedoria do homem. Porque Ele quer que nos aproximemos dEle com um coração sincero, e Ele quer que nós nos aproximemos dEle com um relacionamento de amor, e não apenas de sacrifícios ritualísticos dados pelos homens em sua religião humana. Ele diz, o povo se aproxima de mim, mas o coração está longe. E o seu temor consiste em obedecer rituais, e não o verdadeiro temor pela minha magnitude, diz o Senhor, pela soberania dEle, pela glória dEle, pela majestade dEle, de estar andando na presença de fato e verdade de uma autoridade acima de qualquer autoridade deste mundo. Existe um decoro, irmãos, que é espelho muito embaçado daquilo que existe nos céus. Um decoro aqui na terra, quando nós estamos de frente por uma autoridade, de frente de um rei, uma rainha, de um presidente, de um deputado, de um político. Ainda que você possa questionar tudo isso, mas se você não chegar com um certo decoro, com uma certa liturgia para essas autoridades, você corre risco de ser preso, inclusive. Agora imagine nós diante do Todo-Poderoso, do Rei dos Reis, como que nós devemos nos achegar diante dele. A palavra proscanel, ela significa rendição, e ela é traduzida por adoração no Novo Testamento. É você se render, você ir se prostrando diante daquele que tem toda a autoridade, reconhecendo a sua condição de que, de fato e verdade, Ele é o soberano, Ele é o Senhor do Senhor, Ele é o Rei dos Reis, e nós somos seus súditos. Mas muitas vezes, nós frustramos esse intento usando categorias humanas, da filosofia, da ciência, da religião, em que o homem não consegue, por essas categorias, conhecer verdadeiramente a Deus. Eu gosto de citar C.S. Lewis neste momento, que ele disse assim no seu livro Cristianismo Puro e Simples. No cristianismo, como creio que o sol nasceu, não apenas porque eu vejo, mas porque por meio dele vejo todas as outras coisas. E essa frase expressa uma ideia profunda de C.S. Lewis, de que ele não crê no cristianismo apenas por evidências diretas, como alguém que vê o sol, mas porque a fé cristã traz sentido à realidade, ilumina o mundo ao seu redor, dá coerência à existência, à moralidade, ao sofrimento, à esperança. Assim como a luz do sol revela tudo o que está ao nosso redor, a fé cristã dá sentido à vida, ao mundo, à experiência humana. Para C.S. Lewis, o cristianismo não é apenas uma crença isolada, mas uma lente pela qual tudo mais é compreendido. Eu creio em Deus, porque nele e por Ele, eu consigo conhecer e reconhecer seu poder em todas as categorias do ser humano. Ele destruiu a sabedoria humana. E quando eu acredito e me aproximo dele e recebo pelo Espírito Santo iluminação para compreender a realidade das coisas, então eu vejo Deus e começo a compreender Deus mesmo nessas categorias humanas que no início
rejeita a Deus, que no início despreza a Deus. Os céus proclamam a glória de Deus. A poesia proclama a glória de Deus. O nascimento de uma criança, a inteligência do ser humano, a tecnologia criada para ser instrumento do bem, tudo isso pode me fazer consolidar o meu conhecimento de Deus. Pode fazer consolidar o meu coração quebrantado na presença de Deus. A cruz de Cristo, ela destrói a sabedoria humana, para que na dependência de Deus e no reconhecimento do seu poder, eu consiga reinterpretar todas as categorias humanas para a glória dele. Em terceiro e último lugar, Cristo é o poder e a sabedoria de Deus. Até agora eu tenho dito isso de outras maneiras. Os judeus que buscavam sinais, os gregos que queriam sabedoria, onde cada cultura tem os seus próprios critérios para aceitar uma mensagem, nós, iluminados pelo Espírito Santo, cremos que Cristo Jesus é a principal mensagem para nossas vidas. Deus escolheu Cristo crucificado, que foi pedra de tropeço para os judeus e loucura para os gentios. Outro dia eu estava assistindo um podcast entre um rabino, um teólogo protestante especialista, um dos maiores do Brasil e talvez um dos maiores também do mundo em termos de teólogo protestante, especialista no hebraico e na cultura judaica. Um outro teólogo brasileiro também, que não é tão especialista, não tem essa notoriedade toda no Brasil e no mundo, mas ele é muito douto na cultura judaica e no hebraico. E dois rabinos, na verdade, eu falei de um, mas dois, um no Brasil e um lá em Israel, em Jerusalém. E eles estavam falando, num confronto direto ali entre o protestantismo e o judaísmo, como que é loucura pensar que Jesus Cristo é o Messias, ainda nos dias de hoje. Eles não conseguem compreender. Eles não conseguem compreender que Jesus, por exemplo, é da raiz de Davi, do tronco de Jessé, prometido em Isaías, prometido em Zacarias. Ele não consegue perceber isso. Por quê? Porque se de fato, de verdade, foi como vocês acreditam, ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de uma mulher, a dinastia, ou melhor, a genealogia de um israelita não é passado pela mulher, mas sim pelo pai. E se ele não teve como pai alguém da tribo de Judá, ele não pode ser, então, da tribo de Judá. Ele não pode ser filho de Davi. Logo, ele não pode ser o Messias. Logo, ele não é o Salvador. É o argumento que eles usam. Um dos argumentos que eles usam. Mas é justamente esse tipo de coisa que nós começamos a perceber que o homem natural, o homem carnal, a racionalidade, a intelectualidade, essas categorias filosóficas, científicas, elas não conseguem enquadrar o pensamento de Deus. Precisamos do nascimento do Espírito, precisamos do toque do Senhor para revelar essas coisas a nós. Ele tira dos nossos olhos as escamas, como fez com Paulo na estrada para Damasco, para enxergar o verdadeiro Messias em Cristo Jesus. Mais uma vez eu quero citar C.S. Lewis. É chamado de trilema de C.S. Lewis, também apresentado no seu livro Cristianismo Puro e Simples, que é um argumento apresentado por ele para defender que Jesus não pode ser apenas um bom mestre ou um exemplo moral. Segundo o C.S. Lewis, diante das afirmações que Jesus fez sobre si mesmo, especialmente ao reivindicar ser Deus, nós temos apenas 3 opções lógicas. E aqui eu quero que você veja como que a lógica por si só, ela despreza a Deus, mas a lógica redimida por Cristo Jesus é usada para confirmar a divindade de Deus. Presta atenção, porque a cultura por si só, ela afasta a gente de Deus, mas a cultura redimida nos aproxima de Deus. A cultura sem Deus, ela vai ser licenciosa, ela vai ser libertina, ela vai nos afastar por uma promiscuidade, mas a cultura redimida vai trazer beleza, poesia, graça de Deus e vai nos aproximar de Deus. É por isso que nós cantamos, por isso que nós assistimos filmes, é por isso que nós lemos bons livros, lemos poesia, porque é a cultura redimida que pode nos aproximar de Deus. E C.S. Lewis usa a lógica que David Hume, por exemplo, usa para dizer que Deus não é necessário no mundo, que Nietzsche usou para dizer que os valores e princípios de Deus morreram, ou seja, Deus morreu. Essa mesma lógica é utilizada agora por C.S. Lewis, só que de uma maneira redimida, para mostrar que Jesus Cristo é de fato, de verdade, o Messias. Senão, ele seria ou um doido ou um mentiroso. Olha só o que ele diz. Se nós podemos reivindicar, especialmente nós temos 3 opções lógicas. Ele pode ser um mentiroso. Jesus sabia que não era Deus, mas enganou deliberadamente as pessoas, mentindo ser Deus. Ou então ele pode ser um lunático, um louco. Jesus acredita ser Deus, mas estava enganado e sofria de delírios. Ele estava variando, estava tendo surtos. Ou então,
a terceira e última conclusão lógica de C.S. Lewis é que Jesus realmente é quem disse ser, o Filho de Deus. E ele argumenta da seguinte maneira: não faz sentido aceitar Jesus apenas como um grande mestre moral, pois alguém que se declarasse falsamente por mentira ou por ilusão não poderia ser considerado um bom mestre, que faz história e que dividiu a história da humanidade entre antes e depois da sua vinda, dele ser o Deus conosco, o Emanuel. Portanto, somos desafiados a escolher ou rejeitá-lo como louco ou mentiroso, ou aceitá-lo como Senhor. Jesus não mentia, a mentira não prevalece, a verdade liberta, a verdade é eterna, e a mentira, já diz o ditado, tem pernas curtas. E ninguém sustenta seus seguidores com uma loucura. Concorda comigo? Ninguém sustenta seguidores. Ninguém sustenta que esses seguidores entreguem suas vidas em coliseus para serem decapitados, para serem pregados em cruz, como a tradição cristã diz que o apóstolo Pedro foi pregado de cabeça para baixo. Ninguém sustenta com uma loucura um comportamento desse. Então ele não era nem louco e nem era mentiroso. Logo, a terceira e última opção, verdadeira. Ele era o quem? Ele dizia ser Senhor de nossas vidas, Salvador da nossa alma. Esse é o nosso Jesus. A cruz nos ensina que o poder de Deus se manifesta na fraqueza e que sua sabedoria é revelada naquilo que o mundo despreza, Cristo Jesus, que entregou a si mesmo. Ele disse: ninguém tem o poder de tirar a minha vida. Ninguém tem o poder. Eu que deliberadamente entrego. E eu que retomo. Então, hoje eu estou falando só da cruz, porque é o domingo de Ramos. É a semana que dá início ao grande sofrimento e agonia de Jesus Cristo. Mas a ressurreição é a validação de toda essa verdade e sabedoria, porque ele entregou deliberadamente. Ele poderia ter sido solto, ele poderia ter confrontado aqueles fariseus, ele poderia ter confrontado Pôncio Pilatos, ele poderia ter saído daquele lugar, como ele mesmo disse: eu poderia rogar agora ao Senhor e ele enviar milícias de anjos e me livrar deste lugar. Ele orou ao Senhor e falou: se possível, passe de mim este cálice. Mas ele foi obediente e entregou a si mesmo naquela cruz do Calvário para nos dar salvação. E depois ele retomou a sua própria vida com a ressurreição, no poder do Pai Celestial. Deus não age segundo os padrões deste mundo. Ele exalta os humildes, ele salva os pecadores pela cruz e escolhe as coisas loucas para envergonhar as sábias. Se nós cremos em Cristo crucificado, então nós conhecemos o verdadeiro poder e a verdadeira sabedoria. Que jamais nos envergonhemos da cruz, pois é nela que encontramos a vida eterna. Porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens, conforme o versículo 25. Nós estamos entrando numa época em que, nas redes sociais, nas televisões, nos filmes, nós vamos ver muita exposição sobre essa época da Páscoa, de uma maneira mercadológica, querendo tirar o foco de Jesus Cristo e colocando em chocolate e coelhinho. De uma maneira espiritual, muitos serão instrumentos do maligno para desqualificar Jesus Cristo, para dizer que o cristianismo é uma farsa. Mas de uma maneira sobrenatural e maravilhosa, o Espírito Santo vai iluminar a mente de muitas pessoas, como iluminou a nossa, para perceber que Jesus Cristo na cruz do Calvário é o poder de Deus para a nossa salvação. É a sabedoria de Deus para nos fazer viver neste mundo, não reféns de misticismo, não reféns de fábulas, não reféns das circunstâncias, porque nós cremos e confiamos num Deus que dirige os nossos passos, que cuida de nós. Um Deus que verdadeiramente nos amou e já provou este amor. O resto é lucro. Ainda há pouco nós estávamos conversando ali na cozinha, eu e a Valquíria. Estávamos falando exatamente dessa questão da fé, sobre o que Deus pode fazer e que muitas vezes Ele não faz. E como que nós caminhamos diante disso. A salvação não é para nós termos a sua plenitude aqui na terra, irmãos. A salvação não é para nós termos a sua plenitude com a ausência da morte, do choro, do sofrimento, de doenças, aqui na terra. Não. A salvação é para plantar em nós a semente da esperança, para que no dia que ela for completamente estabelecida, vindo o reino de Deus, é por isso que Jesus Cristo nos ensinou a orar: vem a nós o teu reino. Venha o teu reino. Nós caminhamos em direção a Deus, ao reino do Senhor, e o reino do Senhor vem em direção a nós.
E enquanto estamos neste caminho, nós enfrentamos dificuldades, nós enfrentamos sofrimentos, nós enfrentamos angústias e muitas vezes enfrentamos até mesmo a morte. Mas é pela fé que nós superamos tudo isso. Ora, com flashes da eternidade, nos fazendo mais do que vencedores aqui nessa terra. Superando desafios, derrotando inimigos, tendo grandes vitórias e bênçãos em nossas vidas. Ora, nós entregamos os nossos vivos. Ora, nós sofremos as angústias. Ora, nós somos martirizados. E conforme Hebreus capítulo 11 vai falar que uns pela fé tiveram de volta dos mortos os seus vivos, outros pela mesma fé entregaram os seus vivos para os mortos. Mas eles não estavam olhando para essas circunstâncias. Eles não estavam olhando para o aqui e agora. Eles estavam olhando para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Essa loucura que o mundo acha que não tem nenhuma sabedoria. É essa fraqueza humana que nos faz ser fortalecidos no poder de Deus. Porque não é no aqui e agora. Não é olhando para nossas circunstâncias, mas é olhando para Jesus Cristo, autor e consumador da fé. Para a eternidade que Ele tem preparado para nós. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E eu vou preparar lugar para vós. Foi o que Jesus disse em João capítulo 14. Ele tem uma eternidade que está sendo preparada para nós. E é lá, com a nossa fé nele, na presença dele, que nós receberemos a completa vitória, a satisfação plena e eterna em Cristo Jesus. Por enquanto aqui, nós vivemos nessa loucura e neste poder de Deus, na cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por favor, baixe sua cabeça.